nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos adorar ao Teu nome como igreja, Deus Pai, e dizer que Tu és o nosso Deus. Nós queremos que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio. Nós pedimos, Deus Pai, Senhor, que o Teu reino cresça, Senhor, que a Tua igreja se desenvolva neste lugar, Senhor, e que nós, Senhor, a Tua igreja, sejamos corajosos para pregar o Evangelho, Senhor, Pai querido. Nós pedimos, Deus Pai, para que o Evangelho, Senhor, seja ministrado nesta cidade, Senhor, nas cidades em que estamos, em nossos países, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Pai querido, querendo, Senhor, Pai querido, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados e quebranta os nossos corações para darmos ouvido à Tua voz e obedecermos a Ti, Deus Pai. Senhor, faça crescer em nós o amor por Ti, Deus Pai, o amor uns pelos outros, Senhor, Pai querido. Eu te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, Senhor, porque, Senhor, sem dúvida nós temos necessidades, e agora, Senhor, faremos conhecidas as nossas necessidades diante de Ti. Mas o que mais precisamos, Senhor, é da Tua presença. O que nós precisamos é do Senhor, Deus Pai, Senhor, mais do que precisamos do pão, da água, da vestimenta, Senhor, Pai querido, porque todas essas coisas o Senhor sabe, Senhor, que nós precisamos. Mas também, Senhor, como filhos que pedem a um Pai, Senhor, nós te pedimos nesta manhã, pelas pessoas que estão enfermas, pelas que precisam de saúde, Deus Pai, por essas pessoas que citamos, por aqueles que estão, Senhor, Pai querido, Senhor, ouvindo o Evangelho, nós pedimos pela salvação destas almas, Senhor, Pai querido. Nós pedimos por aqueles que estão desempregados, Deus Pai. Senhor, nós pedimos para que dê, Senhor, o trabalho, a saúde, a provisão do pão de cada dia a cada um de nós neste lugar. Que o Senhor, Pai querido, restaure a nossa saúde, Senhor, também emocional, Senhor, Pai querido, e que o Senhor, Pai querido, venha fazer crescer em nós o Teu Espírito. Por isso, Senhor, gera em nós um temor no nosso coração, para que sejamos sábios aos Teus olhos, Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que hoje será ministrada, Senhor. Senhor, pelo momento de comunhão da igreja, onde celebraremos a ceia e também comeremos juntos como igreja nesta manhã, Deus Pai. Que seja abençoado, Senhor, Pai querido, o alimento que comeremos, Deus Pai, o momento de comunhão, Senhor, Pai querido. Somos gratos pela oportunidade que temos de hoje celebrar uns com os outros, Deus Pai, Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela vida do Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Senhor, nós pedimos, Senhor, pelos missionários, Senhor, pelas nações desta terra, Senhor, por aqueles que estão em conflito e em guerra, Deus Pai. Senhor, nós sabemos que a única maneira de resolver essas situações é através do Evangelho da reconciliação. Senhor, por isso nós pedimos que levantem homens e mulheres crentes para pregar o Evangelho, Senhor, na Palestina, em Israel, Senhor, na Ucrânia, na Rússia, Senhor, onde quer que o mundo esteja em guerra, Senhor, Pai querido, para que, Senhor, mudando e transformando o coração dos homens, Senhor, eles deixem de fazer guerra, Deus Pai. Senhor, que nós possamos nos render aos Teus pés. Por isso, nesta noite, Senhor, recebe a nossa vida e seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem sentar-se. Amém. Abram suas Bíblias em Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Nós vamos hoje no versículo 21 ao versículo 29. 21 a 29. No capítulo 41 de Isaías, essa é a terceira mensagem que eu ministro nesse capítulo. Nós temos aprendido algumas coisas nesse capítulo, e a gente vê que é um capítulo em que Deus usa Isaías para encorajar o povo de Israel. Ele mostra para Israel que Ele é o seu provedor, que Ele é o seu Senhor, que Ele é seu protetor. Ou seja, ele através desse capítulo, ele vai mostrando para Israel que, apesar de Israel passar por dificuldades e estar a ponto de cair nas mãos da Babilônia e passar 70 anos em escravidão, como consequência dos seus pecados, eles estavam ali recebendo o que mereciam pelos seus pecados, ainda assim Deus estava disposto a dar o que eles não mereciam, que era a sua graça e a sua misericórdia. E ele diz que mesmo que eles tenham que passar por aqueles dias ruins, Deus não os abandonaria, não os deixaria só, Ele cuidaria do seu povo e em breve Ele os livraria das mãos dos seus inimigos.
Então ele estava ensinando a respeito disso. E um dos grandes problemas que levou Israel a chegar a essa situação, né, eu já disse isso para os irmãos, foi o problema da idolatria, o fato de muitas vezes eles esquecerem do Deus verdadeiro e adorarem a Deus falso, a confiarem nos falsos deuses. E quando eu falo falsos deuses, eu não estou falando apenas daqueles deuses criados em imagem, em escultura, porque também nós criamos falsos deuses às vezes dentro do nosso coração. Né? Às vezes a gente cria o Deus, né, da vaidade, o Deus do dinheiro, o Deus do poder, né? Aquilo que substitui Deus, aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo, é idolatria. Então agora, no desfechar desse capítulo, em que ele vem abençoando Israel, encorajando Israel, né, a permanecer firme, a não se esquecer de Deus, no momento da aflição e da dificuldade, se lembrar que Deus tem uma aliança com eles e não desistiu deles, Deus agora faz um desafio aos ídolos, faz um desafio aos falsos deuses. Na verdade, Deus não está desafiando os falsos deuses, porque se eles são falsos, eles não existem. Na verdade, eles não existem, eles são criação da mente humana, eles são criação de um coração de gente que está afastado de Deus. E essa é a realidade. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais fácil é a gente criar um próprio Deus. Quanto mais longe a gente anda de Deus, mais fácil nós geramos um novo Deus para a nossa vida. Esse é um pecado terrível. Aliás, né, o primeiro e o 10º mandamento, né, que Deus deu a Moisés, falam a respeito disso, não terá outros deuses. E muitas vezes nós criamos o nosso próprio Deus. Né? Quando a gente sai nas ruas para pregar o Evangelho, e a gente às vezes vai mostrar para as pessoas o Evangelho de Jesus, as pessoas falam, não, eu tenho meu Deus. Né? E aí é uma boa oportunidade para a gente mostrar para ele que eles, criando o Deus deles, eles estão ferindo um mandamento do Deus verdadeiro, porque só há um Deus verdadeiro, só há um, não há mais de um. Né? Então, a idolatria é um problema do nosso século, é um problema do nosso tempo, nós vivemos isso hoje, e sempre foi um problema na história da humanidade. O homem longe de Deus, o homem afastado de Deus, é um homem que cria deuses. Por quê? Porque como ele não quer obedecer a Deus, ele se rebela contra Deus e cria o seu próprio Deus, a sua imagem, a sua semelhança, ao seu desejo. Ele cria o seu Deus, ele cria esse Deus. Então Deus agora, a partir do versículo 21, vai alertar a Israel a respeito disso, porque Israel vinha fazendo isso através da história, vinha criando seus próprios deuses, adorando os falsos deuses, adorando a si mesmo, e isso é um grande perigo, é um grande problema. E no momento da dificuldade, eles podiam se esquecer do Deus verdadeiro e começarem a criar novos deuses para si. Então Deus vai alertar e vai dizer, olha só, eu vou mostrar para vocês, Deus faz isso como que quase que num, vamos dizer assim, num desafio, num tribunal, não foi um tribunal, foi um desafio, né? Deus desafia, ele falou, olha, vou desafiar os deuses todos, vamos ver se eles, e Deus põe um teste, nós vamos ver aqui, Deus põe um teste, ele testa os deuses em 4 áreas, e ele, vamos ver se os deuses passam nesse teste. E aí eu vou realizar esses 4 testes e vamos ver se eu passo nesses 4 testes, para provar quem de fato é Deus. Então, aqui nessa passagem, Deus quer mostrar isso para Israel, mas Ele quer mostrar isso para a gente. Porque hoje, na hora que nós vamos encerrar nosso culto, eu vou encerrar com uma passagem que está em 1 Coríntios. E na carta de Coríntios, Paulo escreve para a igreja, e nós somos a igreja, nós não somos Israel, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus. Paulo escreve para a igreja, alertando a igreja também ao perigo da idolatria. Porque não eram só israelitas, todos nós somos como os israelitas. Se nós não nos ocuparmos com o Deus verdadeiro, nós vamos acabar adorando um Deus falso, criando um Deus falso. E isso vai trazer muita dor, muito problema, muita dificuldade na nossa vida. Aqui então, hoje nessa passagem, a gente vai ver aqui, né, o que a gente chama de apologética. Alguém sabe o que é apologética? A apologética é a ciência, né, que estuda a defesa
né? A defesa contra um argumento. Aí aqui a gente está falando de apologética cristã. O que é isso? É quando a gente defende a fé. Então Deus aqui vai ensinar apologética ao povo, vai ensinar a gente a defender a nossa fé contra os erros e os enganos deste mundo. Porque Satanás e os seus demônios, eles também são usados para enganar os homens, e muitas vezes os falsos deuses que adoramos são demônios enviados de Satanás. É o que a palavra diz para a gente. Então a gente precisa aprender a se defender. Então aqui ele vai mostrar uma técnica de apologética, de defesa da fé, né? E uma das técnicas que ele usa aqui, né, é colocar aquilo que é falso para apresentar as suas evidências, né? Ele chama aqueles que são falsos para apresentar as suas evidências de que são verdadeiros. Porque se alguma coisa é falsa e ela diz que não é falsa, ela tem que provar que não é falsa e que é verdadeira. E é o que Deus vai fazer aqui com os falsos deuses agora. Então provem agora, vocês falsos deuses, que vocês são verdadeiros. Então vamos começar no versículo 21. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto agora, eu vou de versículo por versículo e a gente vai começar aprendendo. Eu só vou fazer a leitura do primeiro versículo, porque do versículo 21 ao 24 agora nós vamos ver que os ídolos eles vão ser desafiados. Os falsos deuses vão ser desafiados. Então ele diz assim no versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Deus aqui agora, né, então ele começa aqui essa parte desse capítulo desafiando os falsos deuses, desafiando, né, esses ídolos. Ele está dizendo, olha, então vocês estão dizendo que são verdadeiros, que vocês têm poder, que vocês podem mudar e ajudar a vida de uma pessoa, então agora provem que vocês possam fazer isso. Eu desafio, eu demando que vocês agora venham e mostrem as suas razões, mostrem os seus argumentos, mostrem as evidências daquilo que você faz. Né? Eu amo, querido, o senso de humor de Deus. Né? Aqui a gente vê o senso de humor de Deus, porque ele obviamente sabe que os deuses falsos não existem. Né? Se são falsos, Deus que sabe todas as coisas, ele na verdade não estava desafiando os deuses falsos. Se eles são falsos, eles não existem. Então, ele seria tolo em desafiar aquilo que não existe. Então, eu pergunto para os irmãos, quando ele está fazendo o desafio, quem de fato ele está desafiando? Os deuses falsos ou as pessoas que creem nos deuses falsos? É óbvio. É óbvio. Deus estava aqui, na verdade, fazendo um desafio àquelas nações. Aqui ele está falando de nações dentro do contexto. Ele estava desafiando não uma pessoa em particular, mas as nações, né, que são idólatras, as nações que tinham seus deuses. A gente sabe na história, né, que a Grécia tem os seus deuses, tem os deuses gregos, né, os romanos tinham os seus deuses, né, os sírios tinham os seus deuses, os egípcios têm os seus deuses, os indianos têm seus milhares de deuses. Cada nação tem seus deuses. O Brasil tem os seus deuses, a América tem os seus deuses. Todos os lugares na face da terra, as nações da terra, elas têm os seus deuses. Israel era suposto ter apenas um Deus, mas também tinha os seus deuses. Pelo menos a nação de Israel tinha uma aliança com Deus, onde de fato tinha um Deus sobre aquela nação que era genuína e verdadeira. Então ele está fazendo esse desafio, ele está sendo aqui, vamos dizer assim, sarcástico aqui. Então ele chama, vem dar razão, mostre a evidência, mostre que na verdade, né, vocês têm poder. Né? Então, a gente tem que entender que, na verdade, pela falta da presença de Deus na vida das nações e nas nossas vidas, cada nação acaba sendo representada pelos seus deuses. A gente vê isso. Alguém que já teve a oportunidade de visitar a Índia? Ninguém aqui? A Índia? Não. Né? Ninguém? Alguém tem vontade de ir na Índia aqui? A maioria não tem. Por que normalmente as pessoas aqui não têm vontade de ir na Índia? Eu tenho um desejo profundo de ir na Índia. Na China, na Índia. Né? Nesses lugares que ninguém quer ir, eu gostaria de ir. Porque eu acho que são esses lugares que mais precisam do Evangelho de Jesus Cristo.
Ninguém quer ir passear. Por quê? Porque quando a gente vê, né, hoje a gente pode ver nas imagens, na mídia, como as pessoas vivem, a gente vê um reflexo dos deuses que estão sobre aquela nação. Porque a Bíblia diz pra gente que a idolatria traz miséria. E ninguém aqui se impressiona com miséria. Alguém aqui gosta de ir para algum lugar miserável? Não. A gente, quando viaja, até para lugares miseráveis, a gente não quer ir para o lado da miséria, a gente só quer ir para os resorts. A gente vai para a República Dominicana. Quem já foi aqui para a República Dominicana? Ninguém aqui? Né? A gente vai, né, para Cuba, para, né, essas ilhas, né, que tem um mar maravilhoso, que tem lugares lindíssimos, mas a gente, quando vai para esses lugares, como a Jamaica, a gente só fica na área de resort. E aí a hora que a gente chega lá, as pessoas ainda falam assim, olha, não saia da área de resort, porque é perigoso. Porque em volta há o quê? Miséria. Mas a área luxuosa, a área bonita, a área atrativa, todo mundo quer ir passear. Ninguém gosta de miséria, querido. Mas a Bíblia me fala que a idolatria, ela gera miséria. E existe um mundo hoje em miséria por causa da idolatria. O mundo sofre por causa da idolatria. De buscar aonde não existe nada. Porque se é falso esse Deus, ele não existe. Se ele não existe, ele produz nada. Nada. Então, aqui ele está fazendo esse desafio. Olha o versículo 22, versículo 23. Então agora, ele fala, vamos ver as evidências que vocês têm, né? Como até agora os deuses não responderam o desafio de Deus, né? Ele fala assim, não, então já que vocês não sabem, né, quais as razões, o que apresentar, eu vou dar aqui uma lista de coisas que eu quero que vocês apresentem para mostrar. E aqui Deus, lógico, não está pedindo para que mostre para eles, mas ele está querendo mostrar aos povos, para que as pessoas caiam em si e vejam que esses deuses, eles não têm nenhum valor. Então Deus desafia, ele vai falar, olha, vou desafiar vocês, versículo 22 e 23, ele diz assim, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Primeira coisa que ele pergunta. Segunda coisa, anunciai-nos as coisas passadas, para que atendendo para elas e saibamos o fim delas. Segunda coisa que ele pede. Terceira agora, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Terceira evidência que ele dá. Então Deus mostra essas coisas. E a quarta, anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Olha só, então Deus agora é bem específico. Vocês dizem que são reais, vocês dizem que são verdadeiros, que vocês têm poder e que vocês podem fazer alguma coisa, então me mostrem algumas dessas evidências. Então vamos ver aqui essas evidências, querido. A primeira delas, né? A primeira delas é que ele pergunta, né? Ele está aí no início do versículo, ele fala, anuncia-nos as coisas que hão de acontecer. Ele não está falando aqui do futuro, aqui ele está falando do presente. Né? Então, ele quer uma demonstração sobrenatural. Ele está dizendo, em outras palavras, né? Vocês, já que são deuses e têm poder, vocês conseguem prever com exatidão o que vai acontecer em alguns minutos, agora, no dia de hoje, no momento em que a gente está vivendo? Será que vocês conseguem agora me dizer o que vai passar agora, no momento seguinte, no presente? E é assim, as pessoas muitas vezes estão buscando esses deuses, esperando alguma coisa, e essas coisas, elas não acontecem, às vezes por coincidência, né? Porque a gente fala, não, pastor, mas teve uma vez que eu fiz e aconteceu. Poxa, coincidência acontece de vez em quando, querido. Agora, quando há poder, a demonstração do poder tem que ser constante, permanente, em todas e quaisquer situações. Então aqui, o que eles podem fazer? Né? Eles estão assim, né? Você pode olhar com discernimento, né? Em outras palavras que ele está dizendo aqui, né? Para algum evento que está acontecendo nesse momento e dizer para onde ele vai levar. Quem já ouviu falar aqui de um homem aí que engana as pessoas pregando o evangelho, chama Benny Hinn. Alguém já ouviu falar desse enganador? Né?
Né? Então, né? O Benny Hinn é uma pessoa que engana as pessoas, né? Ele mente, ele prega um falso evangelho, ele fala falsas profecias, né? E ele não tem vergonha na cara, porque há 2 anos atrás, né, eu conheci o sobrinho dele pessoalmente, né? Alguns homens aqui da igreja vão conhecer comigo agora em março, que ele vai estar lá também, né? O sobrinho dele se converteu de verdade, né? Mas o Benny Hinn, né, que é um falso cristão, e olha, para quem anda seguindo aí, cuidado, né? Se você está seguindo gente falsa, você tem um Deus falso e vai para um falso céu, né? E o falso céu você sabe para onde leva, né? Para um verdadeiro inferno, né? E esse homem, há 2 anos atrás, né, quando ele foi confrontado por alguns, né, familiares que se converteram de verdade, por alguns crentes de verdade, a respeito das mentiras, das falsidades, ele confessou que de fato ele enganava as pessoas, que ele usava o evangelho. Isso está gravado, você pode ver no YouTube, se você procurar você vai achar, tem lá, gravado, né? E ele fala que ele de fato abusava das pessoas, pedindo dinheiro, pedindo quantidades terríveis, e ele usava esse dinheiro para coisas impróprias. Ele faz uma confissão geral de tudo isso que ele faz e tal. Aí ele disse que ia mudar de vida, mas na verdade ele nunca mudou, porque ele continua. Essa semana mesmo, né, 2 semanas atrás, desculpa, eu ouvi, né, de novo profetizando. Quer dizer, ele estava tentando corrigir uma profecia que ele deu algumas semanas atrás, porque algumas semanas atrás, quando alguém lembra da notícia que saiu na televisão, na internet, algumas semanas atrás, que parece que a Arábia Saudita ia fazer uma aliança com Israel? Alguém lembra uma notícia que saiu assim? Lembra? Né? Faz algumas semanas atrás. E todo mundo falou, olha, que maravilha, né? Vai crescer a paz na terra, a Arábia Saudita vai fazer aliança com Israel, né? Que coisa maravilhosa. Então, quando saiu essa notícia, o profeta então foi profetizar, né? Benny Hinn, ele foi profetizar, e ele profetizou, e ele falou assim, Deus veio, ele falou que Deus veio, aí ele tá, isso está na internet, não estou mentindo, você pode ir lá e ouvir, você pode ir lá e procurar e ouvir, procure lá, a profecia de Benny Hinn a respeito de Israel e da Palestina. Aí ele profetiza dizendo, Deus veio falar comigo, ele me mostrou que agora vai acabar a guerra entre eles, que eles vão se tornar amigos, que eles vão andar de mão dada, que agora haverá paz. Uma semana depois começou o quê? Porque o que é falso não tem a capacidade nem de perceber o presente. É falso. É assim que age o ídolo, o falso Deus. É falso. Então aqui, os deuses não conseguiram apresentar nenhum argumento, eles não puderam, né, discernir nenhum evento que estava acontecendo, nada. Ficaram calados, não aconteceu nada. Então Deus faz o segundo desafio. Olha só, ele diz, anunciai as coisas passadas. Bom, se vocês não conseguem saber do que acontece agora, então vamos ver se vocês conseguem discernir as coisas do passado, porque o que passado já passou, não é verdade? Mas olha para você ver, uma coisa que você sabe é que o único que sabe todas as coisas é Deus. Ninguém, nem Satanás, sabe de todas as coisas. Ele pode ser astuto e ter muita informação, mas não sabe de tudo. Mas Deus sabe. Então, se há um outro Deus, esse Deus, se ele é Deus, ele também tem que saber de tudo. Então Deus está dizendo, então me fala das coisas passadas. O que vocês sabem das coisas passadas? Então ele está desafiando, em outras palavras, o que ele estava desafiando? A respeito da criação. Né? Ele fala assim, não, quais são as origens da humanidade? Quais são as origens? Né? A sua fé, o seu sistema de fé, aonde leva essas coisas? Qual é o significado da vida? E os deuses não têm resposta para isso. E até hoje, os homens que não têm Deus, filosofam e buscam nos seus deuses, nas suas crenças, uma resposta para o sentido da vida. Que sentido tem a vida? Por que isso? Por que aquilo? E são incapazes de encontrar resposta, porque os falsos deuses não são capazes nem de explicar o que já aconteceu. Eles não têm
Não dá para saber. Eles não conseguem. Por quê? Porque eles não conseguem controlar a história. Eles não são capazes de explicar os eventos, como eles vão se desenrolar e o que aconteceu no passado, o que pode produzir no futuro. Eles não têm poder, mas Deus tem. Deus pode olhar para o passado, como Ele está fazendo aqui agora, e dizer assim: olha, Israel, eu já estou te consolando, porque agora que você está livre, abastado, cheio de dinheiro, em paz, com um exército forte, pode parecer que está tudo bem. Mas como eu sei que não vai ficar tudo bem, porque daqui a uns anos a Babilônia vai te tomar e vocês vão ficar 70 anos sem dinheiro, sem comida, onde as coisas estarão terríveis, debaixo de um cativeiro. Mas eu sei que no passado, assim vocês agiram, no presente isso está acontecendo, e no futuro o resultado é esse. Então por isso hoje eu já te consolo. Qual é o outro Deus que pode fazer isso? Ele não consegue olhar para o passado e ver o que vai acontecer no futuro. Ele não pode. Não pode. Então mais uma vez eles falham. Eles não conseguem. Por quê? Deus está querendo mostrar para as pessoas, lógico que aqui Ele não está desafiando os deuses, Ele está desafiando as pessoas que creem nos falsos deuses. O que Ele está querendo mostrar para as pessoas é que só existe um único ser, um único Deus, que é o verdadeiro, que é transcendente. O que é ser transcendente? Ele está além do tempo, além do físico, além do visível. O resto só trabalha com o que pode ver. É o caso do Benihim. Quando ele viu, ele é esperto, está sempre de olho nas notícias. Quando ele viu a notícia que saiu que a Arábia Saudita queria fazer uma aliança com Israel, que certamente deveria ser mentira, ele falou assim: vai chegar a paz. A profecia dele foi guiada pelos seus olhos. Porque ele não creu no Deus verdadeiro. O Deus dele é falso. Então ele só pode ver o que o mundo vê. Mas Deus, que transcende o mundo e o tempo, vê o que os nossos olhos não podem ver. Ele é único e não tem mais nenhum outro. Tem gente aqui que experimentou a bondade de Deus. Hoje a irmã Jane experimentou a bondade de Deus, porque aos olhos do homem, as pessoas olhariam a condição dela, se seus filhos estivessem em casa, seu marido estivesse acordado ao lado dela e olhasse a condição física dela, vai falar: não, hoje, irmã, hoje minha esposa, hoje minha mãe, a melhor coisa para a senhora fazer é ficar aqui em casa de repouso. Mas Deus, que olha além do tempo e além das condições físicas, falou: não, hoje eu te quero cuidando da minha ceia na igreja. E trouxe a ela, porque ela crê num Deus verdadeiro e não num Deus falso. Existe uma grande diferença. O terceiro desafio ainda aí nessa passagem, agora ele fala: bom, vocês não conseguem ver o presente, não conseguem ver o passado, quem sabe vocês podem falar do futuro? O futuro ainda não chegou, então ele diz: anunciai as coisas que hão de vir. Então fala. E muitas vezes, querido, alguns falsos deuses, e na verdade aqui agora já nem são falsos deuses, porque a Bíblia ensina pra gente que muitas vezes os demônios se passam como falsos deuses, e eles fingem profecias, mas as suas profecias são muitas vezes ambíguas. O que é ambígua? Ou seja, ele fala uma coisa que pode parecer inteligente, mas na verdade ela tem dois sentidos. Vou dar um exemplo disso na história da humanidade. Teve um rei que chamava Creso. Alguém já ouviu falar desse rei Creso? Ele existiu antes de nascer Jesus Cristo. 500, 600 anos antes de nascer Jesus Cristo. Creso, ele era rei de uma região que chamava Lídia. Era uma área da Turquia, o rei da Lídia. Então Creso, um dia, ele estava se levantando, o seu exército estava se tornando muito poderoso, o seu império estava se tornando muito poderoso, mas o império poderoso da época já era os medos e os persas, Ciro. Na Bíblia a gente ouve falar de Ciro, a gente não ouve falar de Creso, a gente ouve falar de Ciro. Ciro era o grande imperador da época. A Medopérsia, era o grande império da época, mas Creso estava se tornando uma nação poderosa.
E um dia ele manda um mensageiro à Grécia a consultar os oráculos de Delfos. Né? Delfo é uma cidade, ainda existe as ruínas dessa cidade, era uma cidade muito bonitinha, pequenininha, assim, feita numa encosta de uma montanha, assim, meio que escavada, assim, né? Antigamente se chamava de um umbigo da terra, né? Porque era bem pequenininha mesmo, assim, mas era bonitinha, né? Um umbiguinho ali da terra, aquele buraquinho. Né? E era uma cidade famosa porque tinha esses oráculos de Delfos, né? Que eram pessoas que se consideravam profetas, que elas poderiam ver o futuro e dar respostas às questões. Então as pessoas iam muito a essa cidade naquela época para consultar esses oráculos. Né? Esse oráculo é uma profecia. Né? Então, a Creso ele envia um mensageiro, ele vai, ele consulta com os profetas, e os profetas dizem uma coisa interessante para ele. Olha só, vou ler para você. Ele diz assim, o profeta disse assim para o mensageiro, ele diz assim: se você atacar, destruirá um reino poderoso. Essa foi a profecia. Ele falou assim: se você atacar, ele queria saber se ele deveria ou não atacar o Medo-Persa, porque na verdade eles eram mais fortes do que ele, mas eles estavam crescendo, ele estava, né, se tornando poderoso, então ele queria derrotar um império poderoso e se tornar um império mais poderoso. Então ele vai lá e consulta, e ele pergunta, e eles dizem: se você atacar, o império poderoso será derrotado. Foi isso que eles falaram. O mensageiro, feliz da vida, voltou e falou: Creso, meu rei, olha, o oráculo disse assim: se você atacar, um império poderoso cairá. Então Creso saiu dali, fez aliança com o Egito, fez aliança, quem já ouviu falar de Esparta? Né? Fez aliança, né, com Esparta, fez aliança com parte da Turquia, ele fez aliança, né, com outros países, com o Egito, né? Ele fez essa aliança com outros países, se fortaleceu e saiu da guerra. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a guerra. Talvez, né, houvesse grande decepção na vida das pessoas que acreditaram naquele oráculo. Mas olha para você ver a ambiguidade do oráculo. Ele falou assim, o cara não falou assim: se você atacar, você vai vencer. Ele falou: se você atacar, o império forte vai cair. O dele. O império dele também era forte. Porque é assim, porque é um falso Deus que ele não consegue ver com precisão. Então ele precisa de ambiguidade. Ele faz assim porque ele fala assim: não, olha, aconteceu exatamente o que eu falei. Eu não falei qual que ia cair. Eu só falei que um ia cair. Isso era óbvio, que ele não precisa ser profeta. Que quando alguém entra em guerra, um deles vai perder. Se alguém viesse e perguntasse para mim: pastor, né, o senhor pode profetizar quem vai ganhar a guerra da Palestina e Israel? Eu vou dizer assim, eu profetizo que, né, uma nação vai perder. É profecia? É óbvio. Se há uma guerra, há um que ganha e outro que perde. Na verdade, todo mundo perde com guerra, né? Mas sim, mas em questões políticas, de terra, destas coisas, isso acontece. Então, aqui ele está mostrando para a gente que os falsos deuses, querido, eles não podem ver no futuro. Quando um falso profeta se levanta para profetizar, você já deve ter visto muito nas igrejas, porque a Bíblia diz que muitos se levantariam dentro da igreja. Você vai ver que assim, é sempre uma profecia assim, sem muito detalhe, é sempre assim rasa, é sempre assim ambígua, porque se acontecer uma coisa, parece ser verdade, se acontecer a outra, também parece ser verdade. Na verdade, ele não sabe dar detalhe porque ele não conhece. Agora, quando Deus fala, ele dá o dia, a hora, o lugar, como vai acontecer. Alguém precisava saber que Jesus um dia entrar em Jerusalém sentado num burrinho? Jesus até disse que ele ia entrar sentado num burrinho, querido. E não foi num burrinho que Jesus sentou? E o povo aplaudia e o burro falou: uau, quem é o senhor? Deus é o único que pode ver o futuro, mais ninguém. E olha só o quarto teste. O quarto teste que ele fala aqui: fazei bem ou fazei mal.
para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Agora ele está questionando a soberania, ele está dizendo, então vocês podem alguma coisa? Então faz alguma coisa, faz pelo menos o bem. Se você não consegue fazer o bem, faz pelo menos o mal. Vamos ver o que vocês conseguem fazer, para que pelo menos assim, vocês fazendo alguma coisa, a gente se assombra. Nem isso eles podem fazer, porque se Deus não permitir, o mal não vem. Se Deus não permitir, o bem não vem. O único que tem o poder de permitir que todas as coisas aconteçam é Deus. Satanás quer fazer o mal, mas Satanás pode sempre fazer o mal, querido? Não, a Bíblia diz. Houve um momento em que Satanás pediu para se andar com a vida de Pedro, e Jesus disse que intercedeu ao Pai para que não lhe permitisse. Ele queria fazer o mal, mas ele só pode fazer o mal se tiver a permissão de Deus. Porque é o único que é soberano, é o único que tem autoridade, é o único que pode. Nenhum falso Deus pode fazer alguma coisa. E olha só, versículo 24 agora diz pra gente então que nenhum deles passou no teste. Eles não passaram no teste, versículo 24. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. O que é nada, querido? Nada. E ele diz aqui que o que eles fazem é menos do que nada. Eu nem sei o que é isso. Porque nada é nada, menos do que é nada, eu não sei nem o que é. Eu não consigo nem explicar, não dá nem para me pregar e explicar para os irmãos. Se nada é nada, o que é menos do que nada? E é isso que eles fazem, é isso que eles são. Abominação, olha só, agora ele deixa bem claro que ele não estava desafiando os deuses, ele estava desafiando quem crê nos falsos deuses. Olha só, no finalzinho do versículo 24 ele diz, abominação é quem vos escolhe. A pessoa que busca idolatria, que adora falso Deus, que adora a imagem, que adora um Deus criado no seu coração, é abominação ao Senhor. É uma palavra extremamente forte aqui, querido. Isso aqui é uma palavra que Deus usa para as coisas que Ele odeia. Deus odeia um idólatra, né? Ela é usada no Antigo Testamento, essa palavra abominação, para descrever pecados terríveis, como idolatria, como bruxaria, como perversão sexual. Ele diz que essas coisas são abominação ao Senhor. Ou seja, gera uma profunda repulsa emocional em Deus. Idolatria é abominável. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 a 26, diz assim, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, e a prata e o ouro estão sobre eles, não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejais amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo o detestarás e de todo o abominarás, pois é amaldiçoada. Olha só que interessante que Deus diz, fala, olha, povo de Deus, vocês não vão pôr imagem na casa de vocês, porque isso é abominação. E essa abominação traz a maldição dentro da sua casa. Então os crentes que até hoje tem um santinho, tem, né, uns imagenzinhos, umas correntinhas, uns coisinhos. A Bíblia diz que isso traz maldição dentro da sua casa. Aí você fala assim, mas minha avó me deu, era uma correntinha de ouro, né, tem valor. Aí aqui ele diz, nem o ouro, nem a prata usada nestas coisas, você deve ficar com ele dentro dessa casa. Tira para fora, porque senão amaldiçoa o seu lar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Idolatria é repugnante a Deus. Deus odeia ao ponto de amaldiçoar a sua vida se você praticar isso. É maldição sobre a sua vida. Só estou querendo abrir os teus olhos. Porque foi maldição sobre a vida dos israelitas. E é por isso que eles iam passar agora 70 anos em escravidão na Babilônia.
você. Entenda uma coisa, Deus não desiste de você se você tem aliança com Ele, mas se você fizer abominação dentro de sua casa, você vai ter as consequências. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6. 1 Coríntios 8, de 4 a 6 diz assim: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Olha que interessante, ele diz aqui, né? Ele estava aqui, essa passagem estava falando de uma recomendação para que as pessoas cristãs, né, na época da igreja, que muitas pessoas que estavam se convertendo de outras religiões, e elas participavam de festas, e nestas festas das suas cidades eles faziam, né, comidas que eram, né, feitas para adoração de falsos deuses. Então a Bíblia diz, olha, então nem come isso. Se foi feito, não come. Não faz isso. A gente, né, e ele diz assim, a gente, né, é interessante que aqui ele fala, a gente sabe que esse Deus não é nada, ou seja, esse Deus não tem poder de amaldiçoar a sua vida. Em outras palavras, o falso Deus não te amaldiçoa, mas o Deus verdadeiro te amaldiçoa. A gente pensa que é o diabo que está amaldiçoando a nossa vida. Não. A maldição vem de Deus. Ele existe para abençoar, mas ele amaldiçoa quem não obedece. Ele mostrou isso lá em Deuteronômio 28 e 29, quando ele fez uma aliança com o povo de Israel. Ele disse assim: se me obedeceres, assim, assim, assim será. Mas se me desobedeceres, assim e assim e assim acontecerá. Se o falso Deus não é nada, pode esse falso Deus fazer alguma coisa para você? Então você tem que ter medo do falso Deus ou do Deus verdadeiro? É isso que tema o Deus verdadeiro. Por isso que a Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você é sábio, você não quer viver em maldição. Se você não quer viver em maldição, tema a Deus, adore apenas a Ele, para que você não receba a maldição da desobediência. Que maldita coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Não precisa ter medo de falso Deus, que a gente tem que ter medo do Deus verdadeiro. Porque quando o meu coração não está ocupado com Deus verdadeiro, eu tenho um inimigo terrível. Porque ele abomina. Olha só. Agora no versículo 25, Deus ele mostra, porque agora ele mandou fazer o teste com eles, agora ele fala: então agora teste a mim. Vamos ver se eu passo no teste. No versículo 25 a gente vê isso. Então aqui Deus vai mostrar o seu poder e a sua soberania, fazendo o que ele desafiou todos os outros ídolos a fazerem. Então olha só, né? Eu não vou ler o versículo todo, eu vou ler por parte, você vai acompanhando aqui comigo. Nós vamos ver aqui os 4 testes que ele fez. O primeiro: suscito um do norte e ele há de vir. Então agora ele está fazendo a prova do presente, do que é naquele momento. Naquele momento que Israel estava na bonança, Deus já estava preparando Nabucodonosor, que ainda não era ninguém, o país da Babilônia, que ainda era uma vilazinha, era um lugar sem expressão, para se tornar o próximo grande império que derrotaria Israel. No presente ele já estava preparando. Já tinha dado vida a Nabucodonosor, já tinha começado a fortalecer a nação da Babilônia para se cumprir isso que ele havia profetizado. Porque Deus tinha falado que eles iam cair da mão da Babilônia. Mas a Babilônia não era nada, não era ninguém. Era uma vila. Deus já está mostrando que as coisas estão fazendo. Então, no presente, as coisas já estão acontecendo. Né? Do ponto de vista da Palestina, de Israel, né? Aqui agora ele fala, né? eu vou mandar alguém do leste. Olha, suscita um do norte que há de vir. Né? Ciro, que era o Medo-Persa,
né, que também era uma outra nação que Deus estava preparando então para livrar Israel, né, porque agora tem as duas coisas aqui, o livramento de Israel, né, e a entrega de Israel nas mãos da Babilônia, o livramento, né, de Israel pelas mãos de Ciro, né. Ciro, na verdade, ele era da região leste, mas ele ia entrar pela região norte, porque Ciro ele era filho, né, de um pai, né, o pai dele ele era medo e sua mãe era persa. Então, né, essa aliança ela vinha de metade da Turquia até o Afeganistão. Né, eu sei que as pessoas às vezes não têm imagem do mapa, mas, né, a Turquia está acima de Israel para o lado de cá, né, oeste, e vai crescendo para o lado de lá e vão tendo outras. Então o reino de Ciro estava formando, vinha desde a Turquia até o Afeganistão que está do lado de lá. Então ele nasceu do lado de lá e ele viria e alcançaria Israel pela parte norte. É exatamente isso, por isso que ele fala do nascer do sol, olha o versículo 2, desde o nascimento do sol, né? Aqui agora ele está falando do passado, né? Está referindo às coisas do passado. Olha, ele nasceu lá no leste. Ele nasceu lá atrás, ele veio lá daquela outra região, mas ele vai entrar pelo norte, porque o império dele vem crescendo, ele vem conquistando, ele vem tomando as terras, e ele vai entrar. Então olha só, e aí ele fala uma coisa interessante a respeito de Ciro aqui agora, ele fala, e ele invocará o meu nome. Aí você fala assim, então vai ser um homem de Deus. Que a gente olha na Bíblia, muitas vezes, quando uma pessoa invoca o nome de Deus, é porque é homem de Deus. Abraão invocou o nome de Deus, né? Noé invocou o nome de Deus, mas essa expressão aqui não tem nada a ver com uma pessoa temente a Deus. Invocar o nome de Deus é simplesmente falar o nome de Deus em público, em voz alta, diante de um público. Tá? Essa expressão aqui não está dizendo que é o nome de Deus que está dizendo, eu te quero, eu preciso de você. Não, é uma declaração pública do chamar a Deus. Né? Como é que eu sei isso? Abre comigo em Gênesis capítulo 4, vou mostrar para você. É isso que a Bíblia ensina para a gente que invocar o nome de Deus significa. Gênesis 4, versículo 25 e 26. Ele diz, Gênesis 4, 25 e 26, ele diz, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então é isso, aqui a gente vê, né, que no princípio da humanidade, houve um tempo em que os homens começaram a proclamar Deus de maneira pública, de maneira, né, alta, realizada diante das pessoas. Isso é invocação. E foi exatamente o que Ciro fez. Lembra? Aqui Isaías está dizendo que esse homem vai invocar o nome do Senhor. Então agora eu quero mostrar, né, no futuro que ele realmente fez isso. Deus está provando que ele cumpre o que ele faz. Vai lá em Esdras capítulo 1. Esdras está lá no meio da Bíblia. Esdras capítulo 1. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Lá diz assim, no primeiro ano de Ciro, olha só, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias também fez essa profecia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, o rei da Pérsia. Olha só, ele agora está falando em público, em voz alta, diante das pessoas. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha que interessante, Isaías diz, olha, eu vou provar para vocês que o que eu falo acontece. Eu vou levantar um que vem do norte, esse do norte ainda vai fazer uma proclamação pública, e olha só, ele cumpre a risca. O homem do norte veio que era Ciro, e chegou um dia, nas suas obras, em que ele faz uma declaração pública, e aqui ele estava fazendo um anúncio de que ele ajudaria a nação de Israel a reconstruir o templo novamente. E esse homem não era crente, era ímpio, terrível, inimigo de Deus.
Mas Deus move o coração dos reis, porque Ele pode. Olha só, ele continua ainda no versículo 25, ele diz, e virá sobre, voltando agora a Isaías, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo ou a argila. Então, agora ele está falando do futuro. Ele está dizendo, olha, esse homem Ciro, ele vai vir sobre os reis da Babilônia, ele vai vir sobre os governantes da Babilônia, os magistrados, como se vem sobre a argila, né? A argila a gente pisa para ela ficar dura, para você usar ela para fazer pote. Né? E Deus está falando, e ele viria, e ele destruiria essa Babilônia que o próprio Deus levantou com força. Então ele vinha e derrotava os governantes da Babilônia, derrotava e tomava o povo de Israel para si. Deus está cumprindo, ele está dizendo, olha, eu posso fazer isso. Então ele está fazendo um contraste aqui com os ídolos, né? Os ídolos, eles não podiam fazer nada no passado, no presente, no futuro, mas Deus, ele fez no passado, ele fez no presente e ele faz no futuro, porque ele é soberano. E aí o versículo 25 termina, ele diz, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que a Ciro serviu o propósito dele, e a Medo-Pérsia serviu o propósito dela, Deus veio e acabou com eles também. Acabou com a Babilônia, acabou com a Síria, acabou com a Assíria, acabou com a Mídia, acabou com a Pérsia, acabou com o Egito, acabou com a Grécia que veio depois, acabou com Roma que veio depois e continua acabando com as nações idólatras. Hoje você faz parte da grande nação dessa terra. Você está aqui nos Estados Unidos da América. E todas elas vão cair. Hoje você está no melhor e no pior lugar para estar. O melhor, porque hoje nós estamos como Israel estava no dia que recebeu essa profecia. Desfrutando da paz, da abundância, tudo o que a gente precisa. Mas, se o povo não se arrepender, não voltar atrás e não deixar a idolatria, cai. Nós estamos no lugar mais perigoso desse mundo também, porque hoje a América já não serve um Deus verdadeiro. Hoje a América tem criado o seu próprio Deus. Que perigo que nós passamos. E olha só, então Deus agora vem com as suas conclusões finais do versículo 26 ao 29. Então ele começa dizendo no versículo 26 que só Deus pode estabelecer o futuro. Então ele faz algumas perguntas aqui, ele diz, quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, ou em outro tempo, para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. A resposta aqui é simples. Quem anunciou? Deus. Só Ele. Mas ninguém. Não houve outro. Não há outro Deus. Ninguém. Querido, o que ele está dizendo aqui em outras palavras é que acreditar em outros deuses, seguir ídolos que você cria no seu coração, é a mesma coisa de guiar a sua vida por aqueles papeizinhos que você vai tirar daqui a pouco, quando você for, não, daqui a pouco, não, depois você vai comer aqui, mas né, amanhã, depois, quando você for lá no buffet chinês, você quebrar aquele biscoitinho no fim da sua refeição e tirar aquele papelzinho dizendo assim, olha, hoje esse aqui são seus números de sorte e essa é a palavra para a sua vida. Se você viver por aquela palavra, querido, você não vai chegar a lugar nenhum, porque é tão vazio que nem um biscoito. Quanto o biscoito. Tem gente que ainda continua vivendo a sua vida lendo horóscopo depois de ter conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Quem criou os céus e as estrelas, querido? Deus. E você acha que aquilo que foi criado pode dizer à criatura qual o caminho que nós devemos tomar? Às vezes as pessoas me perguntam, de que signo você é? Eu sou de Jesus.
Porque a minha vida não é ditada pelos signos zodíacos. A minha vida é ditada pelo meu Senhor Jesus Cristo. Porque nada disso tem poder. Olha o versículo 27. Ele continua dizendo: só Deus pode dizer com precisão os eventos da história. Versículo 27. Eu sou o que primeiro direi a Sião: eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. Olha que maravilhoso, ele está dizendo, tudo o que está acontecendo vai levar ao evento histórico mais importante da história da humanidade. Sou eu que determino. E esse evento histórico, de tudo que está acontecendo dentro do meu plano, culmina na chegada do Messias, do Salvador, Jesus Cristo, o que anunciou as boas novas. Naquele tempo isso era futuro, no nosso tempo isso é passado. A gente sabe que exatamente como Isaías profetizou, assim foi. E por que ele vem anunciar as boas novas, querido? E hoje eu quero deixar com você. O que são as boas novas? A boa notícia, querido, é que nós temos em Jesus Cristo alguém que pode de fato nos livrar da culpa do nosso pecado. Se você hoje crer, arrependendo dos seus pecados, hoje você terá a vida nova em Jesus Cristo. Você vai ser restaurado à família de Deus. Você só precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados, pagou na cruz do Calvário, para que você não devesse mais a Deus. Porque o pecado tem um salário, e o salário é a morte. E a única maneira de você pagar pelos seus pecados seria morrendo. Mas morrendo, já não há vida. Mas Deus enviou seu Filho para morrer no seu lugar, para que você vivesse e vivesse com vida eterna. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Olha só o versículo 28. Ele diz: olha, queridos, os ídolos não podem fazer nada, porque eles não têm poder. Ele diz: e quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre esses conselheiros algum havia, e quem perguntasse ou que lhe respondesse palavras. Eles não existem. Ele olhou e não tinha nada, não tinha resposta, não tinha ninguém, porque são falsos, são criados. Eles não existem. Ídolos, que eles são criação do homem, e por isso eles não podem fazer nada. Eu pergunto para vocês, olha, eu vou ler uma passagem que está lá em João capítulo 15, versículo 5, e vamos ver se você tem, a capacidade de compreender agora o porquê que um ídolo não pode fazer nada. Olha só, Jesus ele disse assim, lá em João 15, 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele está dizendo que um homem sem Jesus pode fazer o quê? Nada. E se eu crio um Deus, eu não posso fazer nada. O Deus que eu criei faz o quê? Nada. Menos do que nada. Eu sem Jesus não posso nada. O Deus que eu crio, menos do que nada. E como é que alguém ainda se dobra diante de uma estátua, de uma imagem, de um pedaço de pau, um objeto de ouro, um objeto de prata? Como alguém pode se dobrar diante de algumas notas e algumas moedas? Como alguém pode se dobrar diante de governos? Tudo isso criado pelo homem. E o homem sem Jesus não pode nada. Então tudo que o homem cria é menos do que nada. Em outras palavras, não tem valor algum. Olha só, ele finaliza com o versículo 29, mostrando que esses ídolos são completamente inúteis. Eis que todos são vaidade. E o que ele está querendo dizer? São falsos. Ele está fazendo uma comparação entre o falso e o genuíno. Eles são falsos, eles não são nada, é vaidade. Vaidade é aquilo que brota do coração do homem. É vazio. Agora, Deus, o Deus verdadeiro é genuíno, ele não veio do homem, ninguém o fez, ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Ele é a verdade.
E ele continua dizendo, e as suas obras não são coisa alguma. Ou seja, dizendo, eles são completamente inúteis, eles não podem produzir coisa alguma, eles não são capazes de realizar nada em comparação ao Deus verdadeiro que é totalmente produtivo. Dele veio a vida, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a natureza, Ele pode criar o céu e a terra. Amém. E Ele termina. As suas imagens de fundição são vento e nada. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, não tem valor, é irreal, né? A imagem não é uma coisa que a gente vê. Só que ele falou que essa coisa que você vê é que nem vento. Você vê o vento? Não, só se vê a chuva junto. Aí você vê a chuva no vento. Mas se a chuva não vier, você não vê o vento. Que vento a gente não vê. Então ele está dizendo, olha, a imagem que você olha para ela é nada, sem valor, ela é irreal em comparação ao Deus verdadeiro que tem todo o valor, Ele é todo poderoso e Ele sim é real, porque Ele é Rei, Ele é Deus e não há outro como Ele é único. Amém, glória a Deus. Eu concluo minha mensagem hoje deixando com os irmãos o que está escrito na primeira carta de Coríntios. Eu queria que você fosse até lá, só para a gente ler e encerrar. Eu não vou explicar a passagem, eu só vou ler porque ela está bem explicada. Ela deixa um alerta para mim e para você a respeito da idolatria. Paulo escreve a igreja de Coríntios e instrui essa igreja a não viver em idolatria. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao 21. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao 21. Olha só, isso está no meu coração para você hoje. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele estava falando da ceia. Nesse dia, a igreja estava sendo instruída a respeito da celebração da ceia. E ele estava dizendo àquele povo, como é que a gente vai participar da ceia tendo um coração idólatra? Como que eu vou comer do pão, tomar do vinho, sentar na mesa com o meu Senhor, se eu também ando sentando na mesa dos demônios? Como eu disse, idolatria para nós hoje não é só adorar uma imagem. A idolatria pode ser tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Pode ser inclusive o telefone que está nas suas mãos. Pode ser a novela, os hobbies, pode ser o trabalho, pode ser a pessoa que está sentada do teu lado, pode ser os teus filhos. Tudo aquilo que toma o lugar que Deus deve tomar na sua vida é um ídolo, um Deus falso construído pelos seus desejos pecaminosos. O que Paulo está dizendo aqui é, irmãos amados, eu imploro, deixem
a idolatria. Coma com Jesus, porque só há um Deus, um único corpo, um único pão. Jesus, o pão da vida. Pai, em nome de Jesus, hoje eu oro e eu peço que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações. Senhor, perdoe os nossos pecados e não permita que o nosso coração seja tomado, Deus Pai, pelos falsos deuses que criamos, Senhor, segundo os desejos do nosso coração. Senhor, Pai querido, Pai, tem misericórdia de nós, limpa e lava os nossos corações nesta manhã. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor traga a fé para que creiamos nas Tuas palavras, para que creiamos em Ti, Senhor, para que crendo em Ti sejamos salvos dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se nós já Te conhecemos e já fizemos uma aliança contigo e não temos, Senhor, feito a nossa parte na nossa aliança, nós também Te pedimos que o Senhor nos perdoe, Senhor. Nesta manhã nós celebraremos a ceia, Senhor, nos lembraremos que contigo nós temos comunhão, Deus Pai, e que o Senhor na cruz do Calvário pagou pelos nossos pecados. Por isso, Senhor, hoje nós queremos reconhecer, Senhor, que pecamos contra Ti. Muda as nossas vidas, Deus Pai, para que nós venhamos estar comprometidos contigo em tudo e em todo o tempo, Deus Pai. Seja o nosso coração Teu. Que haja hoje rendição, Deus Pai. Nós queremos nos render a Ti, para que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor, Pai querido. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades e sabe de tudo aquilo que precisamos antes mesmo de nós pedirmos, Deus Pai. Senhor, por isso nós entregamos as nossas ansiedades nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê o pão de cada dia. Mas neste momento, Senhor, nós queremos o pão da vida, nós queremos a Tua presença, nós queremos o nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, Senhor, vibrante em nossas vidas. Senhor, nós queremos a presença do Espírito Santo de Deus nos enchendo, Senhor, para que nós possamos viver em obediência a Ti. Muda os nossos corações, Senhor, transforma as nossas vidas e seja, Senhor, a nossa vida. E este culto para o louvor, a honra e a glória do Teu nome. Amém. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.